Minha gente, o que é que foi isso que acabou de acontecer no Arruda, hein? Na verdade já faz algumas horas que que o jogo terminou, mas eu tô fazendo minha análise agora um pouco tarde, mas é por conta dos compromissos que eu tive no dia de hoje. É, Independente do horário, eu teria que falar desse jogo, mas antes de falar do jogo, eu gostaria de deixar um recado. Primeiro, eu queria agradecer pelo apoio do último vídeo, de todos que interagiram, todos que compartilharam, se inscreveram, curtiram. E valorizem mais o nosso futebol. Valorizem um clássico, valorizem as partidas que a gente tem aqui. Porque eu vi uma postagem que me incomodou bastante. Era uma pessoa de Pernambuco, assim como qualquer outro pernambucano que reside aqui. E essa pessoa estava falando, amanhã tem clássico de verdade. Se referindo ao derby paulista. Eu acho que a gente precisa valorizar mais o nosso futebol. Independente que seja Maguari, Retrô ou Sport Santa Cruz, eu acho que a gente tem que dar o valor que o nosso futebol precisa. Porque se for para desvalorizar, já tem tantos que fazem isso, né? Por que a gente vai ser mais um dos que fazem? Porque a gente não valoriza o que a gente tem. É nosso, pô. É nosso. Enfim, vamos partir para análise. Eu assisti um jogo com os amigos, então eu não tive um olhar tão crítico, né? Porque a gente tá ali no meio, tá na empolgação. Novamente, quando eu estiver olhando para baixo é porque eu tô vendo algumas estatísticas que eu percebi e anotei. E foi um jogo surpreendente, né? Porque o Morro desceu. Santa Cruz falou que o Morro iria descer, o Morro desceu. E a gente já tinha comentado aqui da situação do Santa Cruz no jogo, porque precisava apresentar outro futebol, né? Uma ideia de jogo diferente da de Itamar Marchand, mas isso não aconteceu e foi um tanto surpreendente. Porque para mim o maior problema não é o Santa Cruz ter sido eliminado é, na semifinal do Pernambucano, tendo uma primeira fase muito boa, mas sim da forma que foi. Porque o que acontece? Hoje o esporte manda no jogo. Hoje foi um ataque contra a defesa. E até com. Se você for parar para analisar o que o esporte fez, poxa, o esporte deu 18 finalizações. Santa Cruz deu 6. E aí é que tá, porque quais são as 6 finalizações de Santa Cruz? Quando que elas iniciam? Segundo tempo, velho. Finalização travada, finalização pra fora. Um chute no alvo não teve. E o que teve foi impedido, mas depois a gente vai entrar nisso porque a gente vai começar falando do primeiro tempo, onde com 14 segundos de jogo o Sport já acha uma chance muito boa e River acaba perdendo. Que aquilo, pra quem tava assistindo comigo, foi tipo, mano, 14 segundos o Sport já tá assim. Ali ainda era o início. Eu não imaginava que o Sport iria ter o controle absoluto da partida. O Santa Cruz nem investiu nos seus melhores jogadores, entrou até com a formação pedida, né, pelos torcedores, com a entrada do meio-campista Rafinha, Thiago Hellas permanecendo no banco porque não tem ritmo para jogo, mas eu não imaginava que seria um jogo assim. Foi um jogo apático do Santa Cruz. O Santa Cruz não teve a bola, o Santa Cruz não trouxe perigo, o Santa Cruz em nenhum momento pareceu que iria conseguir o placar que precisava. Muito pelo contrário. A gente poderia pensar, pelo menos eu estava pensando quando eu estava assistindo o seguinte, ó, o Sport está perdendo muita chance e talvez isso prejudique o esporte e do nada, futebol é assim, do nada as coisas acontecem. Do nada o Santa Cruz acha um gol numa bola parada e pronto, aí põe fogo no jogo porque a torcida tava tão distante apoiando o time que acabou que nem, nem teve uma mudança, né? Porque o discurso que a gente teve depois do primeiro jogo foi no Arruda vai ser diferente. No Arruda foi diferente, não só o placar, porque o Sport venceu por um gol a menos, mas também olhando para o jogo, porque na Ilha do Retiro o Sport não teve todo esse domínio que teve contra o Santa Cruz no Arruda. E é um jogo tanto preocupante do Sport, tá? Porque criou muito, mas a efetividade foi baixíssima. E aí que a gente tá olhando para um clássico contra o Santa Cruz que tava na retranca. O Santa Cruz estava perdendo e tava na retranca. Sabe? Isso, meu Deus do céu, porque não conseguiu fazer nada o jogo todo.
o time tricolor. E o Sport não conseguiu fazer as chances que teve. Teve bastante chance. Só no primeiro tempo foram mais de 6 chances claras. Gonçalo Paciência perdendo o gol, ele chuta a bola, desvia no defensor do Santa Cruz e o outro, William Alves, tira na linha. Lênin Lobato perdendo chance. Carlos Eduardo, pra mim, junto com o Gonçalo Paciência, os piores atacantes do Sport do jogo de hoje. Lênin Lobato, eu acredito que armou mais, articulou o jogo junto com Sérgio Oliveira. Lucas Lima também, pra mim, um dos piores jogadores do esporte hoje. Desse meio campo com Sérgio e Rivera, ele, pra mim, é o que mais está desencaixado do time. Ele não está tão bem, apesar de ser o capitão e o camisa 10. E a diretoria confia muito no Lucas Lima, o torcedor também, mas aí eu acho que a gente precisa ficar ligado, porque se joga assim contra um São Paulo, que é a equipe que o Sport vai estrear no Brasileirão, não vai dar, tá? Não dá, porque não dá pra você perder 6 chances claras contra qualquer time que seja. E foram muitas chances, pessoal. Muitas chances, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Eu não consegui fazer tantas anotações do, do segundo tempo do jogo, porque meu celular tinha descarregado e eu não tinha levado meu caderno para fazer anotações, então foi tudo no celular. Mas eu tenho alguns lances de lembrança, pelo menos até a bola na trave de Pablo, né? E com 3 minutos de jogo, o Sport já tinha trazido mais perigo pra mim do que em todo o primeiro jogo, na Ilha do Retiro. Com 13 minutos, Sérgio Oliveira manda uma bolaça para Carlos Alberto, que perde a chance. Depois o Lenny Lobato, com a jogada de Carlos Alberto para ele, bate fraco com o Kennedy, pega a bola. Foram muitas defesas do Kennedy, né? Mas todas para mim foram de chutes que não foram isso tudo. Tem uma bola que o Lucas Lima cobra o escanteio, o Sérgio Oliveira dá uma pancada, que se fosse mais no canto eu acho que ele não conseguiria defender. E ali tem acabado o primeiro tempo do jogo. O Sport muito superior, muito superior, muito superior. Parecia que a impressão que a gente teve de quem estava assistindo, eu falo por mim, falo pelas outras pessoas que estavam comigo, porque, pô, parece que o Sport não quer matar o jogo. Foram muitas chances perdidas, o Sport não tem perdido tanta chance assim em nenhum jogo até agora do campeonato. E o Santa Cruz não apareceu. Nem finalização travada teve, não teve nada. E é o que impressiona, porque não teve nada, o time tava sem garra. E o time tava com a torcida, que ele buscou que a torcida tivesse, aumentou a capacidade, a torcida fez o que pôde. Eu acho que se o Arruda vendesse 80 mil ingressos para ficar todo mundo feito sardinha, venderia para os torcedores e poderia ter 100 mil pessoas ali hoje, que o Santa Cruz não venceria esse jogo de forma alguma, porque não demonstrou querer isso. No segundo tempo do jogo, o Santa Cruz vai ter a sua primeira oportunidade, vai ser um chute travado do João Pedro. E aí Thiago Galhardo já vem para esse segundo tempo. O Pedro vai ter um chute travado e ali era a primeira oportunidade do Santa Cruz, porque Thiago Galhardo faz a parede e a bola vem para o João Pedro e Thiago Galhardo vai ser um dos personagens do jogo. Pelo menos na minha concepção, porque o que ele fez hoje no pós-jogo não existe, tá? Ele entra bem marrento, porque ele é um personagem de marra, né? Ele se comporta como uma super estrela, que, com todo respeito ao atleta, é algo que ele não é. E eu acho que ele inferioriza o Santa Cruz e Pernambuco no geral. Não é à toa que na apresentação dele ele já falou: isso pra mim teve gente que disse que é loucura. Pra mim é mais loucura do Santa Cruz, tá? Porque é um jogador que tava 4 meses sem treinar. Santa Cruz busca para ter uma contratação midiática. Ele é uma contratação midiática e ele reconhece isso. O problema é que ele não reconhece olhando o projeto do Santa Cruz. Ele reconhece valorizando ele mesmo. Ele fala: não, tô aqui, ligaram pra mim e falaram: que loucura é essa? Por que tu foi pra aí? Pô, velho, isso é menosprezar a equipe. Isso é menosprezar a equipe que ele tá jogando, isso é menosprezar o estado que ele tá jogando. E durante o jogo de hoje, o que é que Galhardo fez? Nada. Fez uma parede, fez mar, reclamou com a arbitragem e isso, basicamente foi isso. Deu uma entrevista que, poxa, se eu fosse torcedor do Santa Cruz ou do Sport, não gostaria de nada que eu ouvi, porque ele menosprezou o futebol pernambucano, porque foi eliminado. Seguindo, no segundo tempo o Sport volta com a mesma postura que a do primeiro. O Santa Cruz tenta manter
manter a sua defesa, o porquê eu não sei, mas tenta manter o seu esquema defensivo, sendo que depois ele busca ter a posse de bola. E, pasmem, esse foi o primeiro jogo que o Sport teve uma posse de bola inferior ao seu adversário. O Santa Cruz teve 51% de posse de bola, o Sport teve 49%, mas foi uma posse de bola inofensiva. O Santa Cruz representou perigo ao Sport em nenhum momento. Tiveram algumas alterações, uma na lateral esquerda, assim, quando o Galhardo entrou também, um atleta da lateral esquerda foi substituído para a entrada de outro. E aquela velocidade, aquela agressividade e o incentivo que a torcida esperava não veio. Não veio para esse jogo, não deu para o Morro hoje. Né? Fabrício Domingues entra no lugar do Lucas Lima, que estava muito mal, Carlos Alberto, muito mal. E novamente a gente tem que valorizar e prestigiar Sérgio Oliveira. Porque para mim Sérgio Oliveira hoje é um jogador que não deveria estar no esporte, tá? Não estou menosprezando o esporte, mas ele é muito jogador pro esporte hoje. Ele é um jogador que estava na Europa e não era um banco absoluto. Ele veio para cá porque ele gostou do projeto e ele tá mostrando que ele é um jogador fora do comum, principalmente pro meio campo. Quem gosta disso é Zé Lucas, né? Porque vai aprender muito com Rivera e com Sérgio Oliveira. Para mim, hoje eles foram os melhores jogadores do esporte, juntamente com Hereda. João Silva também fez uma partidaça. Hereda foi muito bem. E Cariús, que substituiu o Dalbert, que está lesionado, foi muito bem no jogo de hoje. Fabrício Domingues pega o rebote, Gustavo Maia também foi bem, de Ro Kennedy, após um chute de Gustavo Maia. E saiu o gol do Leão, o gol que deveria ter saído aos 14 segundos de jogo. E o jogo basicamente foi isso. Depois disso o Sport deu uma recuada, não foi mais para cima. O Santa Cruz não fez nada, teve a bola, não atacou, não conseguiu achar espaço na defesa do Sport e se despediu do Campeonato Pernambucano. E dentre esses momentos, um me marcou bastante, tá? O árbitro, Daronco, que foi o árbitro da partida de hoje por solicitação do Santa Cruz. Em algum certo momento da partida, o lateral esquerdo de Santa Cruz deu uma tapa, um empurrão em Lucas Lima. Lucas Lima cai, começa o tumulto para confusão. E o que é que Daronco fez, Davi? Daronco ele saiu. Ele saiu e deixou a bandeirinha separar a confusão. E eu achei isso muito engraçado, tá? Isso não tem nada a ver com a partida, com as estatísticas e tudo mais. Mas é bastante engraçado. Enfim, meu povo. Basicamente hoje é isso. Uma partida apática do Santa Cruz. Uma partida pro torcedor ir embora mais cedo mesmo, apesar de cantar que nunca vai abandonar o clube. Este momento é de abandonar. Porque se for para morrer na guerra, que seja lutando, né? E não se escondendo, feito covarde. Que foi o que Itamar fez hoje, foi o que o Santa Cruz fez hoje. E depois disso ainda teve um episódio com o Galhardo, que eu tava comentando antes, que eu não curti nada. Thiago Galhardo ele menosprezou o futebol pernambucano, porque quando perguntam sobre a eliminação, é normal estar chateado porque foi eliminado, mas você não pode menosprezar a competição que você foi eliminado só porque você não venceu. Ele fala, olha, todo mundo sabe que o foco do Santa Cruz não é esse, e não é querendo menosprezar, mas a gente quer coisa maior que o pernambucano. Tipo, como se o pernambucano não fosse algo tão importante, mas sem o pernambucano hoje, ou qualquer estadual, nenhuma equipe, caso vá mal, consegue acesso às regionais, que no caso do Pernambucano dá acesso à Copa do Nordeste, nem à Copa do Brasil. Então ele perder e dizer que não é tão importante assim, a gente prefere outras coisas, foi bem feio para a imagem dele. Eu acho que o relacionamento de Thiago Galhardo e Santa Cruz não vai tão pra frente não, tá? Não vai tão pra frente não, porque eu não sei o que ele pensa. Acho que ele imagina na mente dele que ele é o Romário, vindo pro Flamengo depois de ser melhor do mundo na Europa. Só pode ser. Porque para menosprezar primeiramente o clube, depois o campeonato, né? E sobre a torcida do Santa Cruz que ao terminar a partida gritou, apoiou. Bom, tá? Mas eu acho que tem que ter cobrança. Porque não dá pra ir mal sempre, que é o que Santa Cruz faz desde 2016, não ganha nada. E, tem que ter cobrança, porque quem vive em segurança vai mal. E ainda tem um ditado, né? Que quem vive de amor é dono de motel. Então Santa Cruz precisa ter mais cobrança, precisa ter uma certa rigidez. Tem que dizer, ó, a gente tem que ganhar isso, a gente quer ganhar isso, a gente tem que ganhar, é uma obrigação nossa. Não dá pra
pra trabalhar sempre assim, no pá, 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 pá. E eu fechei aqui com Santa Cruz. E sobre o esporte, como eu falei, né? Precisa ser mais efetivo, precisa ser mais agressivo. Eu acredito que hoje o esporte tirou um pouco do pé, tá? Tirou um pouco do pé. E tem que ver também quem vai ser o seu titular. Porque Pablo mete uma bola no travessão e uma chance que Pablo tem. Paciência, paciência, exigiu paciência dos torcedores hoje, porque a partida que ele fez foi horrorosa, seja como pivô, seja como parede, seja como finalizador, foi muito mal. Enfim, meu povo, é isso. O Sport é o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano, é, esperando entre Retrô e Maguari, jogo que vai acontecer nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novamente. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.